Capítulo 38. Alguns efeitos da dor. Dona Cássia fazia a conferência das garrafarias com Almeida. O rapaz dava conta dos conteúdos dos vidros mais altos, e a cabareteira anotava na lista de compras. Assustou-se quando virou-se e viu Leandra ladeada de bagagens. "O que está acontecendo aqui?" interpelou a dona do recinto. "Vim me despedir, Dona Cássia. Será que poderíamos conversar?" "Mas ao que me parece, já está tudo decidido. Vai me deixar." "Não, não é nada disso." Leandra aproximou-se da senhora e, apontando ao escritório, sugeriu a conversa. "Podemos?" Ambas ingressaram na saleta, deixando Almeida suspenso nos degraus da escadinha, que se pudesse trocaria impressões com as malas. A Cássia foi logo explanando. "Se me abandonar durante as festividades das touradas", fez uma pausa para melhor ponderar a sanção e despejou: "não lhe darei a participação do mês." "Poderia me ouvir?" A moça lançou-lhe um olhar profundo e solícito. "Claro", pressionou os lábios instintivamente. "O que houve?" Leandra discorreu sobre os últimos acontecimentos e, com a voz embargada, falou da morte de Rodrigo. Disse da participação de Gomes no desfecho da trama, ao menos até onde sabia, e arrematou: "Compreende por que não posso mais ficar aqui?" E antes de ouvir a resposta, completou seus propósitos, descrevendo em profundidade seus sentimentos. "Alguma coisa em mim morreu junto com Rodrigo. Não acredito que encontrarei aqui o que busco para a minha vida. Não quero ter motivos para mentir para mais ninguém. E se ocultei a verdade daquele que pretendia ter como marido, é porque, bem no íntimo, eu mesma não aceito a minha realidade como boa." Enxugou os olhos marejados para buscar discernimento. "Quanto ao nosso compromisso, como posso compensá-la?" Dona Cássia, que se apoiava na mesa, aproximou-se num recurvar e, mirando-a nos olhos, disse: "Vamos achar uma solução. Você precisa agora cuidar desse coração." Tocou suavemente o peito, sentenciando: "Tem gente que morre disso, sabia?" Riu-se, ostentando o gracejo atenuador. Andou até a porta e, antes de abri-la, perguntou: "Para onde vai, Leandra?" "Não sei ao certo." Desconcertada, ergueu-se da cadeira, disfarçando a hesitação. "Mas poderia me emprestar sua diligência uma última vez?" A Cássia apertou os olhos enquanto escapulia um sorriso malicioso. "Acho que sei o destino." Ofereceu-lhe um abraço amistoso e disse baixinho: "Se ele não aceitá-la, não se envergonhe de voltar. Eu arrumo algum lugar para você, está bem?" A moça deu um maior apertado ao abraço e fez dele a despedida e o agradecimento. "Não esquecerei da sua generosidade, graças." Saíram de mãos dadas da saleta e depararam-se com os olhos estatelados de Almeida, como se ele pudesse absorver, pela visão, os motivos. "Desça daí, Almeida, e carregue essas malas para a diligência", ordenou a patroa. "Leve nossa dançarina para onde ela desejar." Deu um último sorriso à amiga e concluiu: "Perdoe o meu filho. Do jeito dele, te ama muito. E sabe, sinto-me responsável por suas falhas de caráter. Afinal, que belo exemplo fui para ele." "Não, senhora, Dona Cássia. Cada um é responsável por si. E além disso, durante o pouco tempo que convivemos, você me deu ótimos exemplos. Por outro lado, concordo que esse ambiente não é nada bom para se criar uma criança, mas ao menos não o abandonou." "É, o tempo dirá. Agora vá, antes que eu mude de ideia." Elas compartilharam um sorriso espargido em lágrimas, e Leandra seguiu na diligência, mudando seu destino. Almeida, que conduzia a diligência, indagou do percurso: "Siga pela rua principal até a Giralda. Depois dobre à direita no sentido dos Olivais. De lá lhe explico melhor." Leandra ia abraçada a um cesto macio tecido de embira, e nada dizia. O rapaz tentava ser agradável. "Sentiremos a sua falta. Dona Cássia nunca teve dançarina melhor." "Horas, Almeida, até parece. É questão de tempo. Dessa cidade brotarão mais dançarinas que azeitonas", profetizou rindo e logo fechou o senho. "A senhorita não está com o seu sorriso habitual", incorreu o condutor na curiosidade humana.
Certamente não. A minha vida está de cabeça para baixo, e sem mais explicações perguntou: Já serviu no exército, Almeida? Acaso já teve a sensação de estar caminhando para o território inimigo assinando com um lenço branco? Ele, sem compreender bem a metáfora, meneou a cabeça em negativo. É assim que estou. E você é o meu comboio. Largar-me-á no palco das minhas amarguras. Deu uma olhadela para ele e, percebendo que nele crescia a indignação, mudou o modo de falar. Façamos o seguinte: entre por aquela porteira, conheço os donos da fazenda. Quando chegarmos à sede, você aguarda um quarto de hora. Se eu não voltar, você deixa as minhas bagagens e pode ir embora. Almeida sentia-se fazendo parte de algo maior e, crendo manifestar bravura, complementou com maestria a cena imaginada. Se eu ouvir barulho diferente, corro para protegê-la. Ela riu dos modos do rapaz. Nada disso, o único barulho que vai ouvir será dos meus saltos em regresso. A história do campo de batalha foi brincadeira, Almeida. Nessa casa só se mata a alegria, a esperança, coisas assim, pelas quais ninguém faz romaria. Logo, nem se vê em morrer. O rapaz, parando o carro, piscou com persistência e ponderou. Não conhecia esse lado da senhorita. Nem eu. Disse isso dando meia volta com os globos oculares. Desculpe-me, estou à beira do cinismo. É a ansiedade. Desceu da diligência com auxílio dele. Torça por mim, Almeida, e obrigada por escutar-me até aqui. Boa sorte, senhorita Leandra. Aguardarei por sua dispensa. Graças. Caminhou pela varanda, relembrando no trajeto os detalhes adormecidos na memória. Deparou-se com a janela de seu antigo quarto e notou que o verniz escarrara-se da madeira há muito. Ficou mais claro o tempo que se passara até então. Os jardins da propriedade já não recebiam o mesmo cuidado. Até os pássaros emudeceram-se, descursoados por gorjearem sem plateia, reforçando assim a quietude do cenário. Ela parou em frente à porta, certificou-se da espera de Almeida e ingressou. Relembrou o cheiro que exalava da madeira cansada dos assoalhos, entrelaçando-se com o odor da tapeçaria. A infância, subtraída pela atmosfera lúgubre, veio-lhe à mente. Atravessou a sala, sentiu que o arrepio, antes sutil, agora ganhara espaço, avassalando-lhe as sensações. Podia pressentir a presença densa de um deles, a qualquer instante, por trás daquelas paredes adornadas. Ouviu vozes vindas da cozinha e lentamente aproximou-se, buscando a identificação. O cheiro de café fresco denunciava os hábitos enraizados da refeição vespertina. Meu Deus, não acredito! Ressoava a voz de Emiliana, surpresa pela presença de Leandra. O casal virou-se em sincronia, acompanhando o espanto da serviçal. O coronel levantou-se, o que fez a sobrinha parar. Desculpe-me entrar assim, sem avisar. Não quero atrapalhar o café de vocês. Os dois estavam boquiabertos, aguardavam atônitos o desfecho da visita inesperada. Todos se entreolhavam aflitos, como nos instantes que antecedem a um duelo. Capítulo 39. O círculo familiar e o passado. As almas que andam juntas no impositivo círculo familiar, em princípio se unem mais pelo sangue do que pelo amor, apesar de ser esse o fim maior da proximidade. Haverão de vencer em si mesmas as más disposições e os sentimentos contrários à convivência harmônica. Mesmo no esquecimento, as dificuldades residem ainda na memória do espírito e sinalizam a falta de afinidade ou simpatia. Para que possa o leitor compreender a extensão da dificuldade das personagens, faremos um breve retorno ao tempo. América do Sul, século XV, num povoado andino. Havia uma curaca, nota, cacique de alguns povos indígenas semicivilizados, do Peru, da Bolívia e da Amazônia, nota da médium, responsável por um povoado de mais de 50 famílias. Além de contar com outras atribuições, ele era o juiz que analisava as contravenções, aplicando em única instância as penalidades previstas no ordenamento de costumes. Não poderia modificar suas decisões,
em submissão ao Estado-Maior representado pelo imperador Inca, porém tinha o arbítrio de dosar as penas. Seu nome era Taana Kalpa. Numa das inúmeras audiências, foram trazidos à sua presença pelos militares uma mulher e seu filho, Rua Maluche. Ela aparentava ter 2 décadas e meia de vida, e o menino somente uma. Taana Kalpa estava sentado em seu trono feito de pedra e madeira. Denotava certo cansaço em exercer o arbítrio das contendas. Por outro lado, gostava do poder que possuía. A mulher, trazida prisioneira, não se intimidava na presença do curaca, o que lhe causou irritação. Ela se debatia nos braços de seus condutores como se quisesse se libertar e avançar contra o soberano. Percebendo a provocação, o curaca ergueu-se de seu trono e quis saber do caso. Um dos guardas foi logo relatando. A Huanca foi flagrada com um homem casado. Como o senhor sabe, ela tem esse filho não reconhecido por pai. A mulher urrava, contrariada com a situação. De algum modo, aguardava uma sentença branda, como se tivessem a ver com o curaca. A ré começou a desferir impropérios, e o juiz, temendo perder a força diante do pequeno grupo, preferiu a tomada rápida de decisão, aplicando ao caso a pena máxima. Sentenciou: ela será banida, e o filho será guardado com outra família. Não, não! Gritava ela em desespero. Peço clemência, ó grande curaca. Qualquer pena, menos a privação da convivência com meu filho. Nós iremos embora daqui e não voltaremos mais. Ele virou-se, indignado, cismando em silêncio. Agora ela pede clemência, até então desferia impropérios. Estendeu um olhar de empáfia sobre a pequena família e manteve a decisão. Você não soube respeitar o casamento. Ainda afrontou o soberano do povoado. Conhece a lei, deverá ser isolada de nossa comunidade. Esqueça o seu filho, que para nós representa força de trabalho. Ele será bem cuidado por outra família. E, por fim, advertiu-a: não volte a vê-lo ou a pena será outra. A mulher foi arrastada para fora, com os braços estendidos para o filho que a chamava em desespero, enquanto era contido por militares. Após a sentença, o curaca sentou-se no trono e ficou assistindo à cena. Por fim, ordenou que o menino também fosse levado dali. Os olhos infantis transmutaram do desespero à cólera, externavam como fornos as labaredas da revolta, encarando o chefe da tribo. A vermelhidão da face destacava o branco dos globos oculares, que pareciam saltar da órbita. O tempo passou, o menino cresceu e foi à procura da mãe. Mantinham reencontros furtivos, até serem denunciados. No templo do curaca, entrou a guarda local, informando que a Huanca fora vista falando com o filho nas cercanias. O cacique, enfurecido, mandou buscá-los. Primeiro trouxeram o rapaz, que, ainda retido, aguardava a vinda da mãe. Logo os perseguidores voltaram, anunciando que, durante a fuga, a mulher apavorada havia escorregado nas pedras que margeavam a trilha e despencara do alto de uma montanha. Diante da notícia, o filho, temendo represália, nada disse. O magistrado, no entanto, o considerou infrator por reencontrar-se com a mãe, condenando-o ao açoite. Tempos depois, o filho de Auanca, a adúltera morta em fuga, promoveu uma conspiração com outros jovens da tribo contra o curaca. Quando Taana Kalpa saía do templo de julgamento, em trajeto para as áreas de cultivo agrícola para a fiscalização dos serviços, fui pego de tocaia pelos conspiradores, que vinham munidos de lanças, formando em volta dele um círculo. Os aliados de Uamaluche estavam intimidados diante do curaca. Temiam-no mais do que a uma fera, e desse modo desferiram vários golpes com as lanças por todo o seu corpo, até a morte. O espírito de Taana Kalpa, movido pela vingança, envolveu a todos os conspiradores, obsediando-os, atiçava uns contra os outros, que começaram a disputar o poder após a morte do curaca. Muitos foram mortos, outros caíram doentes.
a aldeia sofreu o princípio do caos, até que a providência divina não mais permitiu a interferência do espírito de Taana Kalpa, que, atormentado pelo ódio voraz, viu-se aprisionado num cárcere isolado, no plano espiritual. Gritava esbravejando, sedento por vingança. Após muitos anos nessa condição, o sofrimento deu aso à modificação, dando-lhe uma oportunidade de reencarnar em terras árabes como uma mulher escrava. Nessa vida, resgatou os sofrimentos causados aos seus súditos quando detinha o poder. Essa escrava tinha o nome de Mauiwa, uma reencarnação pregressa de Leandra. Ruamaluche, um menino injustiçado que cresceu alimentando a vingança, planejando e executando a morte do Curaca, também foi condenado pelo novo líder, à pena de morte, por conspiração. Sediou as regiões umbralinas, reencarnou algumas vezes e posteriormente renasceu na Espanha com o nome de Antônio Rodrigues. A Huanca, a mulher adúltera que desencarnou na queda no penhasco, desse modo resgatando um desatino do pretérito quando entregara a um membro do clero a sorte de seu filho bastardo e recém-nascido, na época do feudalismo europeu. O guardião da criança, seguindo a tradição local, jogou-a do penhasco na tentativa de encobrir o adultério da nobre. Após alguns anos na erraticidade, teve outras reencarnações, até solicitar nova oportunidade ao lado do filho, que seria agora o seu companheiro, reencarnando assim como Leonor Rodrigues. Leonor, ao reencontrar-se com Taana Kalpa na forma de sua sobrinha, sentiu uma repulsa inexplicável. Tudo o que é inexplicável causa indignação. É da natureza humana a necessidade de encontrar as causas para os sentimentos, e na maioria das vezes projetamos essas causas em nossos semelhantes, de modo a distribuirmos a responsabilidade que nos cabe. A falta de perdão de Leonor diante do esquecimento que ameniza traduzia-se em sentimentos de repulsa e medo inconsciente de que Leandra separasse de Antônio. Por isso mesmo, prescrutava os motivos no comportamento da sobrinha. Conforme Leandra crescia e ganhava formosura, percebendo-lhe o temperamento e a vaidade, Leonor entendeu ser a beleza a arma de que a sobrinha se utilizaria para separar os dois. Esse receio cresceu diante da debilidade do marido em sua conduta e transformou-se em ideia fixa, diante da obsessão exercida por Latifa. Afastar Leandra do convívio dos dois parecia ser a única saída para se libertar do medo. Antônia, no entanto, já se mostrava mais receptiva à sobrinha, pois trazia em seu espírito a necessidade de reparação pelo homicídio que engendrara, convivendo com o temor de Leonor, influenciou-se por ainda guardar ressentimentos no inconsciente. Daí a falta de energia para fazer o que era certo, aceitar e acolher amorosamente seu antigo desafeto do passado. Todos agora estavam diante da convivência estreita nos laços de família. Essa encarnação representava a oportunidade bendita de perdão e entendimento. Após o resgate dos sofrimentos que causamos, temos a oportunidade da reparação com os prejudicados, que acontecerá pelo exercício do amor. Capítulo 40. As provas da vida. Será livre na escolha e responsável nos resultados. Eleva-se no entendimento, alcançando melhores escolhas e maior responsabilidade. Quantos persistem em manterem-se nas trevas por temerem as tarefas da luz? Mas se quiser viver a felicidade, haverá de enfrentar as suas provas e vencê-las. Essa é a lei da Suprema Justiça aplicada pelo Tribunal da Consciência. A cada um será dado segundo as suas obras. Diante do silêncio, Emiliana, desconcertada, espalmava o ar como quem manipula a massa do pão. Toma um café, Leandra? A moça dedicou-lhe um breve sorriso e agradeceu. O tio entreolhou Leonor e reforçou a sugestão de Emiliana. Sente-se conosco, Leandra. Conversemos. Obrigada, tio, mas tenho uma diligência me aguardando. Preciso ser breve. A cada fração de tempo, Leandra dava uma olhadela para a tia, que permanecia imóvel, com os olhos enfiados na xícara. Libere o condutor.
Se for preciso, providencio nova diligência para você, insistiu o tio. Emiliana, percebendo a dificuldade dos ecos exaltados, se adiantou em providência. Eu libero a diligência. Caminhou depressa, em pequenos saltinhos, fugindo assim de qualquer resistência ao seu propósito. Antônio sentou-se, estimulando Leandra a fazer o mesmo, o que deu certo. Ela não sabia como começar a falar, em virtude da frieza da tia. O coronel, percebendo a dificuldade, tentou ser amistoso. Aconteceu algo que deseja nos contar? Decidi sair da casa das acácias. Na verdade, não sei ao certo para onde ir. Apesar de tudo, vocês representam o que resta da minha família. A sua voz, a essa altura, já ia embargada pela emoção. Tentou recompor-se, o que fez com certa dificuldade. Leonor ouvia tudo em silêncio, mas a sua mente parecia um palco de intempéries. Os temores do passado agitavam-se em altas ondas, levando para longe a sua vida cômoda e pacata. Aquela moça representava um tormento, mesmo após tanto tempo, não acreditava que ela teria o despropósito de regressar. Ainda mais agora que sabia de seus desatinos e conduta, vivendo como uma rameira. Mas, por outro lado, admirava-lhe a coragem de falar abertamente sobre a sua realidade e da disposição em modificá-la. O que a fez decidir sair de lá? Questionou o tio. Leandra, percebendo a despretensão da pergunta, discorreu para eles as experiências vividas até então. O tio sensibilizou-se com a dor retratada nos quadros apresentados. E transparecendo na atitude receptiva o quanto Leandra já fora objeto de debates entre o casal, falou abertamente e sem delongas. Se quiser, poderá morar aqui na fazenda. Quando fui buscá-la no convento, fez a pausa habitual daqueles que mentalmente reproduzem as imagens pretéritas. Nós havíamos preparado um novo lar para você. Fica perto daqui. Pausou o raciocínio e concluiu, redarguindo aos próprios argumentos íntimos, pois esse não era o verdadeiro motivo. Lá terá maior privacidade. Leandra sentia um alívio percorrer-lhe as entranhas, mas ficou encarando a tia, na expectativa de adivinhar-lhe as disposições. O tio, percebendo a necessidade do consentimento expresso da mulher, inquiriu-a: "O que acha, Leonor?" Ela pousou seus olhos espremidos nos dele e disse, sucinta: "Como quiser, Antônio." "Ótimo! Vamos, quero lhe mostrar a casa." Fez a volta na mesa e foi abrindo caminho com os braços, gesticulando em detalhes a localização do novo lar de Leandra. A moça, que a princípio seguia o tio, parou na porta da cozinha e voltou-se para Leonor. "Obrigada, tia." Leonor apenas meneou sutilmente a cabeça em concordância, sem, contudo, encará-la. O coronel deu um meio sorriso, disfarçando a dureza da mulher. "Vamos?" Pousou, indeciso, a mão em seu ombro. Ela sorriu abertamente para ele, retribuindo ao carinho. "Vamos, então."